Olá, Andréia. Oi. Oi, Carolina. Oi, Gabi. Obrigada, Andréia. Estamos esperando a nossa convidada entrar. Bem feliz que vocês estão aqui. Ai, olha aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu faço para convidar. Fá. Entrando. Oi! Oi! Ó, deixa eu dar Tudo uma bom? ajeitada. Ó, Eu acho que eu vou botar meu fone, que daí dá pra ouvir melhor. Que daí eu não fico com aquele carão mais perto, assim. oi, gurias! Olha só quanta amiga! Oi, Flávia, tá aí? Olha aí. Me diz uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Sem Sim. fone? Como é que tá sem fone pra vocês? Pessoal, diga aí. Eu tô tudo bem. Tu tá me ouvindo bem? Sim. Tá. Não, eu tô com medo que eu não tenha bateria pra toda a Sim, nossa... aí tu botou carregar na Ó, entrada do fone, né? ai, que bom. Ah, que joia. Tô participado da outra, ó, Flávia, visita nova. Sim, a Flávia é nossa amiga, amiga da tua prima Luana também. É, vizinha de Zona Sul aqui, Isso. né? Uhum. A Gabi, minha prima, a Déia, já vi que tá aqui. E bom, e vamos começando a se apresentar, né? Porque a gente fala demais, né, Ju? Não, hoje eu vou cuidar, eu vou olhar, vocês me desculpem se a gente começar a olhar para o relógio de vez em quando, mas hoje, quando Sim, faltar 10 minutos, a gente vai começar a agradecer, para não dar é, problema. Negócio. isso, Porque joia. é o tipo de assunto que vale a gente ter ele gravado, né, Ângela? Porque a gente Sim, trata de um assunto que a gente, ele é base, ele não, no andar, depois ele permeia pouco, né? A gente está falando lá sim, da base, lá de trás, da reconstrução, logo um após o pouquinho. divórcio. Então, uma coisa que se a gente não deixa registrado, eventualmente a gente não fala sobre especificamente disso, né? Verdade. Eu vi a... Mais gente, deixa eu ver quem é que eu tinha visto aqui. A Ana A também. Andréia tá Maria aí. Augusta. Ah, Maria Augusta também, minha colega. Bom, eu vou me apresentar aqui se tiver convidados da Ju aqui que não me conheçam, né? Eu sou Ângela Dalpó, sou escritora também, promotora de justiça e agora coach, porque eu adoro essa área de desenvolvimento Olha, humano. eu não sabia Uhum. disso. Me formei agora em coach, estou fazendo uns procedimentos, uns processos pro bono para para ajudar algumas pessoas, uns amigos e também para eu mesma aprender, né? Porque a gente aprende muito nesses Muito. processos com as pessoas. É troca, né? Isso. E a Ju, então, nossa convidada, que também é escritora do livro Divórcio, que eu até. Ai, eu tinha deixado ele aqui, agora tirei daqui. Para Bom, aí que eu tinha ele aqui também. Sério. levei para cima para continuar lendo mais Ah, umas eu tenho crônicas. aí, só um minutinho, ó. Eu tenho ele. Tá. Eu tenho ele e tá saindo já já aqui, ó. Eu Ai, tenho tá saindo já já o 2, porque essa jornada ela é longa, né? Afinal, esse livro isso. acaba tratando lá do início, né, do pós-divórcio, mas tem uma jornada depois da reconstrução aí que envolve mais um monte de tem muitos dramas e muitas alegrias, Sim. né? Então a Ju tem ela escreveu esse livro e, e criou o projeto New Families, né, Ju, onde tu compartilha esses textos que são muito assim, muito teus, mas é de nós também que passamos por essa situação de divórcio, de recomeço, de reconstrução. E agora também tu dá mentorias, né? Então é uma contribuição assim maravilhosa que tu dá para todas nós, né? Para todos nós, enfim, que se dispõe a ler o teu trabalho e acompanhar, né? As tuas coisas. Muito obrigada. Então a gente fez semana passada, a gente fez uma live, todo mundo adorou e eu não consegui salvar porque o Instagram me sacaneou. Eu tava escrevendo o nome da live para salvar e ele fechou sozinho, assim, do nada.
já tinha fechado antes para não cair, né? Porque quando a gente fica muito em cima do tempo, ele cai. Mas eu já tinha encerrado e, enfim, tudo bem. Hoje a gente pretende, então, falar um pouquinho, retomar o que a gente conversou, assim, para também quem já esteve aqui não tá com o assunto repetido, né, Ju? Mas também poder falar da reconstrução da pessoa, da autoestima, né? Que é o ponto principal da nossa live de hoje. Sim. A gente recebeu umas perguntas também. Eu acho que a primeira... Ai, agora minha internet... Estão vendo bem? Para mim tá transmitindo a tua imagem. A tua imagem tá ficando para mim um pouquinho. É, a tua também, mas agora voltou. Assunto, né? Voltou? O que eu achei interessante desse assunto, da gente, inclusive, estar repetindo ele, voltou, né? Não só por ter acontecido o fato da gente não ter conseguido gravar. Mas eu acho importante voltar, porque a gente, na última live, de uma forma genérica, a gente tocou em várias dores do pós-divórcio. E eu acho que a tua proposta de trazer hoje a questão da construção da pessoa que sobra, né, do divórcio, essa questão toda da construção da autoestima, né, que fica devastada, né? Eu acho que mais devastada do que a família num pós-divórcio fica a mulher, né? A Sim. pessoa, né? Acho que ela é o primeiro símbolo da devastação é a gente, como a gente está naquele momento, né? E eu achei bacana tu trazer, porque essa é uma dor que eu considero, dentro desse processo, o primeiro, né? O primeiro abatimento, e ele não passa nunca, porque ele é um exercício diário. Mesmo depois Sim. de anos, passou a função do divórcio, eu diria que a construção e a manutenção da autoestima é um exercício diário, porque vão seguir acontecendo coisas que tentam nos abater nesse sentido, né? Eu pensei nisso, Juto. Agora tu leu meus pensamentos, porque eu pensei assim que mesmo quando a gente não tem um término de relacionamento, a gente tem que estar sempre se reconstruindo o nosso interior, né? De acreditar que a gente é capaz, porque a gente é muito cobrada, muito demandada como mãe, como mulher, né? Tem esses papéis todos que a gente se puxa para cumprir, né? 3 jornadas e tudo. Então a gente tem que estar sempre cuidando dessa autoestima e principalmente depois de um relacionamento, né? Que se a gente sai quebrada, né? Então, muito importante assim a gente ter esse olhar, né? E esse desmanchada que a gente sai no pós-divórcio, tem uma parte desse desmanchada que é o que sobra da relação com aquela outra pessoa, porque a gente se mistura, né? Numa relação a gente se mistura. Eu até trouxe o exemplo na última live de, por exemplo, a gente até o nosso uma música porque ele gosta e daí tu não gostava tanto, mas daí ele gosta e daí a gente gosta agora. A gente ouve, digamos assim, né? A mesma coisa com uma Trancou comida, um pouquinho, a mesma Ju. coisa com uma bebida. Pois, tá me ouvindo bem? Agora voltou, tá. Tá me ouvindo? Que tu falou do gostar, e... Se tiverem dificuldade de nos ouvir, trancar alguma coisa, nos acenem, por favor. Porque às vezes é alguma coisa que na internet eu até troco, né? Para 4G, enfim. Mas a gente sai dessa relação. Agora, uma pessoa colocou aqui, a gente perde identidade. Exatamente. Por quê? Porque dentro de um casamento, de certa forma, a gente cria uma identidade do casal, né? Uma identidade que se mistura com aquela outra pessoa. E ela tem a ver com tudo, com a música, ela tem a ver com o que a gente está comendo, né? Tem a ver com o programa que a gente escolhe para o final de semana, com a criação de filhos. Tudo isso se mistura porque a gente está numa condição de colocar também a posição do parceiro na vida. Sim. Né? Então as escolhas acabam sendo compartilhadas. E por isso, quando a gente sai dessa relação, a gente sai porque um pedaço da gente morre com aquela relação. Né? Um pedaço do que a gente era morre com aquele distanciamento, enfim, com aquela pessoa. Só que tem uma outra questão da autoestima que não tem a ver só com a pessoa que estava conosco, enfim, com o casamento e com a relação a dois. Ela tem a ver com como a gente se sente quando recomeça sozinha. Porque é um desamparo, né? E a gente precisa estar se sentindo bastando, assim, né? Se sentindo ok, preenchida, de uma forma que a gente realmente não está naquele momento.
né? Porque está se sentindo despedaçada ainda. Então, lidar com isso, essa segunda parte da autoestima da gente, que constrói essa autoestima toda, ela é para o resto da vida. Porque ela vem sendo cobrada, como tu falaste, ela tem a ver com as outras áreas da vida da gente, e a gente passa a ter que dar conta sozinha. E isso mexe Sim. muito. E a gente Então, comentava trazer na esse outra. ponto, porque a gente tem realmente uma estrada para frente, uma jornada, na qual a gente precisa realmente se levar em consideração. Ou a gente vai estar repetindo comportamentos e voltando a colocar em xeque os nossos relacionamentos e a nossa relação com a gente mesma, como Sim. mulher, né? E isso veio Eu não encontro sei. de uma pergunta aqui que fizeram. Tá me ouvindo? Ficou aqui. Ai, hoje a Uhum. internet tá uma coisa. Tá. Veio uma pergunta, assim, comentando se a gente só cura um amor com outro amor, né? Eu acho que primeiro vem a cura da gente mesma, né? Para poder depois se relacionar com alguém. Às vezes até por uma questão de não olhar para si, de carência, de repente tu vai acabar te envolvendo com uma pessoa até que não vai ser adequada, porque se for uma questão de desespero, eu tenho que estar com alguém do meu lado, né? Porque às vezes bate um desespero e tu acha que tu nunca mais vai encontrar alguém na tua vida que seja legal, né? Isso é uma coisa, assim, muito recorrente. Eu acho que eu acredito que tem uma tendência quando a gente divorcia, e eu vejo isso muito na mentoria, né? Nas mulheres que estão sendo acompanhadas para sair deste momento, né? Mas é muito comum, como tu tá despedaçado, a primeira coisa que tu faz é um movimento em direção a cumprir aquela lacuna, né? De botar alguém aqui, alguma coisa, para cumprir aquela falta que aquela presença me faz, né? Então, Sim, a total. primeira tendência que a gente tem é essa, porque andar desnudo é uma coisa muito indisposta, né? É muito indisposto tu ficar vazio, né? Então, a gente se Sim, preenche, é muito mais fácil, aparentemente, se preencher do outro, né? Então, tu vai lá e pega outra pessoa e coloca. Só que eu vou pedir licença, porque eu anotei, tiveram algumas perguntas e eu fiz algumas anotações para não perder de sim, falar para vocês as coisas que eu achei rico, assim. Mas o amor primeiro que substitui o amor que terminou, que findou, é o amor próprio. Parece piegas o que eu tô falando, parece frase pronta, mas a sim, única chance da gente se levar em consideração e não ser mais um pedaço numa outra relação, né, conseguir se sentir inteiro, é de fato a gente se preenchendo de si, né? É a gente tentando achar nesse novo caminho, nesse novo começo, coisas que realmente nos atendam. E isso permeia várias áreas da vida da gente, desde, por exemplo, quando a gente vai lá e faz alguma coisa estética que nos represente, que nos mostre o quanto a gente é livre fazendo aquilo, porque agora não precisa da validação de ninguém. Então, quando a gente começa esse tratamento, que vai desde a parte de fora, quanto a parte de dentro, que é querer entender, por exemplo, como é que é o meu funcionamento escolhendo as coisas agora. Se eu for num restaurante, o que eu vou comer? O que eu quero comer, né? O que essa sim, pessoa gosta? Que filme que eu vou ver sábado à noite quando as crianças não estiverem aqui? Quais são as minhas escolhas daqui para frente? Porque se eu entender quais são as minhas escolhas, quando chegar um parceiro, seja ele para preencher o que for, as outras partes da gente, que tá tudo certo, porque a gente não precisa fazer, não é uma obrigação e não é uma regra fazer esse caminho sozinha, né? Eu, no meu caso, por exemplo, eu comecei com o meu marido muito rapidamente após a minha separação. E nós estamos casados desde o início, quase, porque quando nós nos conhecemos, nós nos conectamos de uma forma muito forte. sim. E eu tô há Mas 3 anos sozinha. Aí tô bem. e nós estamos aqui falando as duas de uma coisa que é importante, que é a construção da gente, que independe de estar com parceiro ou não estar com parceiro.
E é saber onde a gente começa e onde a gente termina. Que esse seria o primeiro amor, eu acredito. Para que depois qualquer outro amor aconteça e a gente não repita comportamentos e funcionamentos. Que eventualmente não. E não que seja fácil, né, Ju? Assim, logo que a gente separa, que tem toda essa questão da divisão de personalidade, que tu fica. Eu sempre, assim, fui uma pessoa que sempre namorei um seguido do outro, sempre engatei um relacionamento no outro. E agora eu vejo que eu atingi a maturidade de poder estar sozinha e estar bem comigo mesma, independente de ter uma pessoa do meu lado. Porque antigamente parecia que eu tinha uma tarja escrito solteira, sabe? E hoje isso não acontece mais. Eu entro em qualquer lugar, eu sozinha, e eu estou bem comigo, porque eu descobri esse meu amor interno, que é esse autocuidado que a gente tem, que tu mesma pode te dar e não esperar que alguém venha te dar preencher isso, né? Mas eu quero, perfeito, eu quero te estabelecer contigo, até aproveitando a nossa divisão de telas, que nós temos um caminho do meio que fica aqui, né? Aqui, sim. Ó. O nosso meio, né? O nosso caminho do meio é assim. O meu foi estar com alguém, né? Eu rapidamente cumpri algumas outras demandas que eu tinha de mulher e que eu realmente... Olha o que eu tenho aqui hoje para relaxar. Então tá, vamos convidar os amigos que estão participando, que fiquem à vontade. Quarentena não existe segunda-feira, né? Todo dia é qualquer dia. A gente conversou antes para dizer que hoje a gente ia relaxar um pouco mais. Mas, enfim, o que é o caminho do meio nessa história? Eu percebo que existe uma barreira a quebrar quando eu trato no New Families, de que a reconstrução da felicidade no depois, né? Ela tem a ver com estar com alguém, né? Com construir uma nova relação. Construção da felicidade no depois não é construir uma nova relação. Só que ela também não tem necessidade de ser uma jornada sozinha. Ela acontece para cada pessoa da sua forma, do seu jeito. Alguém colocou aqui o áudio, teu áudio tá baixo. De quem? Ju, Oi. teu áudio tá baixo. O meu tá baixo? Foi a Lu, Ana Saraiva, que botou aqui o teu áudio tá baixo. Mas eu para mim, escuto bem. Quem sabe eu posso tentar o fone também. Ai, agora nem sei onde é que tá. Eu vou tentar mais um pouquinho. Se vocês tiverem dificuldade, eu posso... Ju, tá. Lu, eu vou seguir qualquer coisa. Eu vou tentar falar um pouquinho mais alto. Mas então, tem um caminho do meio que não existe regra para atravessar, para fazer essa travessia. Não tem regra. Estar com alguém não diminui, não estar também não. Porque eu percebo que muitas pessoas entendem que reconstruir a vida é estar com alguém de novo. E tem muitas que também têm uma bandeira de que para reconstruir vida precisa estar sozinha primeiro. Eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Eu acho que a roupa cabe, sabe? Cada uma veste e cai bem. É mais ou menos isso. Cada um passa por essa travessia, por essa jornada, da forma como a sua natureza e os seus afetos e os seus desejos permitem. E a gente fazendo esse caminho conectada, a gente mesmo, enfim, se respeitando, tá tudo certo. Sim. Então não existe uma regra, eu acredito, né? Eu acho que dá para se cuidar estando com alguém, dá para ter uma relação de respeito se relacionando e dá para a gente ter uma relação de respeito e amor não se relacionando com ninguém. Se relacionando consigo mesma. Não é? Tu sabe que eu ouvi esses tempos uma entrevista da Marta Medeiros e ela falava assim que tipo, na maturidade, agora que ela já cumpriu o papel de mãe, cumpriu o papel de mulher, de esposa e se separou e os filhos estão grandes, ela se sente assim, tipo, já fiz o que os outros esperavam de mim, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu achei tão legal aquilo, assim, de tipo... Mas que loucura, né? Me libertei, entendeu? Só que eu acho que a gente pode buscar isso antes, né? Essa libertação antes, tipo... De fazer o que a gente acha que tem que fazer, seja numa relação, ou seja com alguém, ou seja como profissional, né? Porque isso é a construção da gente. Exato. Tu lembra que no último encontro nosso, a gente conversou e eu trouxe a colocação da montanha aquela, né? Por que a gente cria...
Na verdade, já existem obstáculos, nós já temos uma montanha maior do que muitos que estão ao nosso lado, que não são considerados vulneráveis, digamos assim. Nós já temos uma montanha diferenciada. A mulher divorciada, né? Mais ainda. A gente já tem desafios que são inerentes ao nosso processo. Quando a gente coloca obstáculos como obrigações da nossa posição, aceitas, acolhidas por nós e repetidas, a gente só cria um caminho mais difícil para a gente e para as que nos cercam, porque nós também servimos de exemplo para muitas, inclusive os filhos, né? Sim, total. Então, eu acho que é super importante que quando a gente consegue derrubar algumas barreiras, a gente precisa trazer gente junto, de estar mostrando que não precisa ser assim, que não está certo, não precisa esperar filho crescer para separar. Que ideia é essa? E que vida é essa dessa pessoa desgraçada que precisa dedicar uma vida a uma vida que não é dela, em nome de uma proteção ao que ela não protege, que são os filhos? Quem protege filho? Não. Não protege ninguém de nada. A vida não tem, a gente não tem esses controles na vida, né? A gente não consegue dominar a história do outro. Cada pessoa vive a sua história. Os filhos terão as suas histórias com pais separados. E essa história não é uma história que a gente possa mudar, ajustar, porque mesmo os pais que evitam o divórcio para manter a vida com os filhos, aparentemente bem, crianças e adolescentes e jovens são sensoriais e estão entendendo que aquela relação não está entendendo. Então a gente tem o caminho de ensinar a verdade ou criar uma mentira, né? Eu até comentei na outra live, assim, qual é o legado que tu quer deixar pro teu filho, né? De um ser pacífico, acomodado, que não é protagonista da sua vida, ou alguém que vai atrás da sua felicidade, né? Ou alguém que se contenta com uma vida medíocre ali, estagnada, porque não quer mexer nas convenções e se deparar com as dificuldades desse movimento, né? Porque esse movimento, uma vez eu ouvi que primeiro vai ficar muito ruim para só depois ficar bom. Quando tu mexe nessa estrutura familiar, fica muito pior primeiro, para depois só começar essa reconstrução e tu ficar melhor do que tu estavas, né? A gente passa por um luto. E por que precisa, né? Por que tem esse entendimento de que precisa ser sofrimento, se o sofrimento é uma escolha? A dor não é uma escolha. Sim. Mas o sofrimento é. Porque a dor, quando ela acontece, a gente pode vivê-la e transformar ela em tristeza e guardar ela na gente. Porque todo mundo tem as suas tristezas. Agora, escolher o sofrimento é uma escolha. Viver uma vida sofrida, ela não é uma situação imposta. Ela é uma escolha do indivíduo. E por que achar que qualquer mudança de rota na vida da gente? Né? Mas tu recebeu perguntas aí, Ju? O que tu tens aí? Tá? Eu queria colocar uma situação aqui que eu achei num livro que eu tô lendo, muito legal, e que eu queria dividir com vocês. Aqui, eu queria trazer uma frase só para fechar esse assunto antes da gente ir para mais perguntas. Tá. Não se pode odiar. Eu vou indicar esse livro hoje. A gente sempre traz alguma indicação, né, das lives. Sim. Não falou, eu acho, de algum livro. Mas eu preciso trazer esse, que é Longe da Árvore, o nome do livro. É fantástico. Quem me indicou foi a jornalista Camila Sacomori, que faz um trabalho bárbaro com primeira infância também. E ele traz uma frase que diz assim: não se pode odiar uma identidade horizontal de forma mais explícita do que desejar a infelicidade e semelhança para os seus filhos, ao invés da felicidade e da diferença. Eu vejo isso como um caminho de duas vias. A felicidade e a diferença, que é o que a gente vira quando a gente toma uma decisão para a vida da gente, realmente disruptiva e consciente, ela é melhor do que a infelicidade. Sim. Mesmo que ela seja diferente.
E se a gente não pode querer isso para os filhos e quer construir vida para que eles possam tomar suas escolhas, sejam elas quais forem, na identidade deles durante a vida, que vai se movimentar tanto, como é que a gente não vai, nessa via de mão dupla, fazer com que eles sintam da mesma forma em relação a nós? Isso é um aprendizado, porque são relações humanas, né? Não são relações autoritárias, de cima para baixo, pais e filhos, né? São trocas, a gente vai trocar com este povo a vida inteira. São os nossos Sim, filhos. sim, Né? exato. É importante que a gente queira um para o outro felicidade. Mas, enfim, trouxe isso aqui antes de trazer a próxima pergunta, né, Ângela? Eu Sim. queria trazer uma pergunta muito interessante que eu recebi, que é como seguir adiante com o coração em paz. Eu achei bárbaro isso, porque uma das dores maiores é a falta de paz e a culpa, não é? A culpa, Primeiro que a meu Deus. movimentação, a culpa é uma coisa incrível, né? E quando ela me fez essa pergunta, eu pensei, nossa, esse é um momento peculiar do final do divórcio, do início do divórcio, né? Do final do casamento, enfim, da familiar. E eu queria responder para... Eu não vou citar nomes aqui por uma questão de respeito à identidade das pessoas, não sei se expressei para ela. Mas a que eu daria para isso é o seguinte, para a gente ter paz no fim de uma relação de casamento que tem filhos, primeiro passo é o esgotamento dela. Toda vez que eu sou procurada por uma pessoa que não tem ainda certeza, que ainda guarda mágoas, que ainda tem né? Que ainda tem vontade de discutir temas tem frustrações e demandas que foram conversadas e esgotadas. Trancou, Ângela, pra ti? Eu tô ouvindo tua voz, a tua imagem que trancou. Não sei pro pessoal se tá... Tudo bem? Agora voltou. Voltou? Tudo bem? Então, quando a gente não esgota, a gente não tem paz. Porque a gente dorme pensando que podia ter feito mais e não fez. E se a gente não dormir hoje, pensando nisso, daqui a 2 anos, quando a coisa já estiver feita, a gente podia ter feito alguma coisa e não fez. E essa é a pior sensação que tira a paz da gente. Então, eu diria que, assim, ó, primeiro, para seguir adiante em paz, é o esgotamento daquela relação. O segundo seria buscar o autoconhecimento, porque a gente só sabe quando a gente deu tudo, quando a gente sabe o que a gente tem para dar. A gente dá tudo é quando a gente realmente deu tudo que a gente pode dar enquanto indivíduo. A Juliana pode fazer até ali. Mais do que isso, eu não consigo. Eu preciso saber qual é o meu limite. O outro ponto seria o reconhecimento da realidade, porque às vezes a gente está vivendo aquela realidade dentro do casamento, já deu tudo, já esgotou, já percebeu que a pessoa também está fazendo o que pode, a coisa não está funcionando e é importante naquele momento reconhecer o que está vivendo. Idealização. Ih, trancou, Ju. Ju, repete essa parte, essa que tu começou, que trancou. Tá travando, ó. Estão me dizendo que tá... Estão me ouvindo? Melhor? Agora melhorou. Uhum. Melhorou? Tá. Sim. Então, seria assim, o reconhecimento da realidade eu acho importante porque às vezes, quando tá tudo muito mal, a gente se nega a ver o que está acontecendo. Então, uma vez que a gente já tentou o que pôde e tá vendo a cena de perto, precisa ver ela com realidade, com os olhos da realidade, né? E não tentar justificar com filhos, com o casamento que já foi bom, do meu parceiro.
só que às vezes as coisas mudam. E não adianta se agarrar no que não é mais. Então é importante a Sim. consciência da realidade para construir essa paz. E eu diria, por último, assim, generosidade com a gente mesmo e com o outro. E ideia do bem. Eu falo muito da ideia do bem no meu trabalho, porque a ideia do bem é a gente enxergar que a família, que tudo tem a ideia do bem, que no caso da família, a família não acaba porque o divórcio acontece. A família muda de estrutura, mas ela não termina. A família dos meus filhos, com o pai deles, existirá para sempre, porque ele será sempre o meu parceiro na cocriação das crianças. Então, essa família ela não termina, ela apenas muda de estrutura. E essa é uma ideia do bem que faz com que a gente tenha um pouco mais de paz no final. De entender que não é porque nós rearranjamos as coisas. Hoje. Ai, tá difícil hoje essa internet, né? Coisa séria, não sei se é muita gente usando, enfim. Travou de novo. Gente, tá, desculpa. agora voltou. Tu Então, estava falando dessa nova estrutura que que não é acaba com. só. Exato. Então, quando a gente tem a consciência de que a família da gente não termina com o divórcio, ela só se reorganiza de uma forma diferente, em duas casas, com uma cocriação diferente. Quando a gente se dá conta disso, isso traz paz, porque na verdade nós não estamos matando ninguém, a gente não está destruindo nada, a gente está rearranjando. É um rearranjo. Então isso também traz paz, né? Acredito, nesse processo. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda, né? Porque às vezes a gente não tem, a gente às vezes acha que consegue sozinha, porque é uma coisa meio assim de assumir o fracasso para todo mundo, né? Então, porque a gente sonha com aquela família de margarina e ela não dá mais certo. E aí a gente tenta querer resolver sozinho e às vezes não dá certo, né, Ju? Então eu vejo assim como é importante a gente não ter vergonha de pedir ajuda, seja profissional, a psicologia, né? Ou das amigas, as minhas amigas, assim, a gente se apoia muito, assim, nessas questões. Eu tenho um grupo de amigas que nós todas se separamos meio perto, assim, e a gente, até hoje, a gente tem um grupo das solteiras, digamos assim, que a gente se encontra, faz janta, toma vinho, conversa, troca ideias, né? E se apoia mutuamente, assim. E eu acho que isso é muito importante para a nossa reconstrução, de tu poder contar com pessoas que vão te ajudar a reconstruir esse mundo e também até nessa própria administração das questões, né? Dessa divisão de personalidade, assim. Sim. Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, mas para funcionar, comentou aqui, mas para funcionar os dois têm que querer. Os dois têm que querer. Quando um não quer, dois não, já diria, já diz o dito popular, né? Quando um não quer, para aquela pessoa terminou. E é importante a gente ter que num divórcio, em geral, é muito difícil existir consenso. Os tempos é muito difícil ser o mesmo tempo para os dois. Normalmente sai com mais consciência de que terminou e o outro sai mais sofrido. Normalmente é assim. Não quer que seja uma fantasia de mundo, a parte ruim, nem que seja uma fantasia boa de quem quer ficar. É que o tempo de percepção muda para cada um. A gente tem um tipo de amadurecimento das coisas, de sentir aquilo, de aceitar, e cada um tem o seu tempo. E às vezes, se os dois não quiserem, realmente é uma luta que não vale a pena brigar, né? Precisa os dois quererem para funcionar. Quando um não quer, realmente já acabou para alguém, né? Eu queria, Angela, tem o Bill aqui. Uma outra pergunta que veio muito legal aqui. E Sim, que eu acho deixa eu só comentar aqui. Tu vai comentar do Bill? Das Bill? coisas que mais me abateu na época. Que tem o meu colega Bill, aqui, o Bill que Scherer.
ele tá falando dos casais nas audiências, não, né? eu não li. Que muita Agora que eu cheguei nela, ó, essa questão de os casais. Ele coloca assim, essa questão de os casais não esgotarem o conflito é vista com muita frequência na sala de audiências, nas demandas de divórcio, separação e até mesmo em violência doméstica. Por vezes, basta auxiliá-los na própria audiência, deixando-os falar e intermediando de maneira pacificadora o diálogo. Travou, Ju. Não tô te ouvindo mais. Eu acredito nisso. Bill, é Bill o nome dele? O Bill. Eu acredito. Agora sim. A tua imagem que tá meio parada, assim, congelada. Mas a tua voz... agora voltou. Voltou. Tá me ouvindo? O casal que vive uma cena de violência doméstica, em geral, não é estopim, não faz parte do divórcio, propriamente dito, né? Travou. Ai, meu Deus. Gente, como hoje tá difícil. Então, eu acho a questão da violência relacionada ao divórcio, eu acho que normalmente é um comportamento daquela relação, né? Daquele casal. Eu não sei se é a mesma percepção que tu tem, Ângela. Mas, assim, é uma coisa mais doentia, assim, né? Uma coisa mais viciada, assim. Esses episódios, eles acontecem muito entre casais que já fazem isso antes do divórcio ser uma opção, né? Então, o desgastar é muito no sentido de realmente permear por todas as alternativas que esse casal tem, afetivas principalmente, porque às vezes são mágoas, coisas que precisam ser conversadas. Efetivamente, aí sim, eu acho que o divórcio acaba sendo a melhor alternativa, né? Tá me ouvindo? Tá tudo certo. Eu tô ouvindo bem, mas vocês estão me ouvindo? Continua falhando, dá umas falhadas, assim, Fiquei vai agora... e volta a tua voz, e às vezes tranca a imagem. Ó, travou novamente, alguém disse. Estão me ouvindo aí bem? Agora sim. Ângela. Oi. Sim. Tá travando. Tá travando. Que judiaria. Deixa eu trazer essa pergunta, então. Por que Travou, Ju. Será que sair e entrar de novo? tá me ouvindo? Agora sim. Por que a separação do casal, ele... Quero fazer propaganda negativa aqui, mas andam me dizendo que eu estou com o meu, como é que é, o meu fornecedor, que o meu não é o melhor. Travou de novo? Ele vai e volta, né? Tá me ouvindo? Sim. Oi. Vamos ver. Acho que sim, vamos lá. Fala. Então tá. Então é porque a separação de um casal causa efeito tão grande nos casais próximos. Isso é uma coisa bem interessante de trazer, porque Os amigos, casais, né? Porque é uma realidade, né? Talvez também dos primeiros efeitos externos pós-divórcio, que é a forma como a gente é recebido ou essa decisão impacta fora da casa da gente, né? E eu acho que tem várias questões que envolvem essa resposta. A primeira delas, para muitas pessoas, o divórcio dos amigos conecta alguma coisa nela que não vai bem. Tem gente que já está pensando em separar. Tem gente que não está bem no casamento e tem medo de olhar para esse problema, né? Então,
quer evitar essa alternativa, e daí vai lá tu e coloca a alternativa, espalha na mesa, né? Então, acaba sendo uma afronta para quem não quer enxergar isso como alternativa nesse momento, né? Essa é uma dificuldade, porque comunica eventualmente com alguma coisa que a gente está sentindo. Outra coisa é pela tristeza de perder a parceria. Eu acho que muitos casais sofrem de perder aquela parceria, mesmo que o casal não se desse bem. Às vezes é um casal que todo mundo que convive sabe que não vai bem, que tem uma relação difícil, uma relação estranha, mas é conveniente aquele casal ali porque ele faz parte do grupo. Todo mundo quer que aquele grupo perpetue, continue. Então, quando um casal separa, alguém vai sair, porque não tem como trazer os dois, né? Os dois e as suas reconstruções para dentro do mesmo grupo. E isso acaba sendo um problema para os amigos que estão na volta, enfim, como lidar. Outra questão que eu acho legal trazer as pessoas não sabem lidar com dor do outro, né? Vocês devem ter passado já por situações, eu vivi isso há um pouco tempo atrás, mas, por exemplo, se alguém que a gente gosta muito perde alguém, a gente não sabe a gente fica com medo de ligar porque não sabe o que dizer, né? É muito difícil lidar com o sofrimento do outro. Então, muita gente desaparece nesse momento do pós-divórcio porque não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com a Juliana sofrendo. Não sabe lidar com a Ângela em sofrimento para ajudar. E isso é uma questão que é para tudo, não é só para a questão do divórcio. Às vezes a gente não sabe realmente o que fazer para ajudar. E lidar com a dor do outro é uma coisa muito difícil. Não é qualquer pessoa que sabe simplesmente acolher. Né? Quando a gente acha que a gente tem que falar alguma coisa para a pessoa se sentir melhor, numa situação na qual tu não tem nada para dizer, melhor não aparecer. Então, esse desaparecimento tem a ver com não saber lidar. E outra coisa que eu traria, né, o quarto ponto, seria por achar que tem que escolher um lado. Muitos amigos se retraem porque não sabe, eu vou continuar amigo dela ou amigo dele. Eu posso receber a pessoa nova com quem ele está saindo e com quem ela está saindo, mas ele vai se ofender. Então, não sabe em que lado jogar. Como se precisasse, nesse momento, escolher um lado, né? Sim. Então, essa seria, eu acredito, essa pergunta foi da Andrea, muito legal. Acho que ela não vai... Uma pessoa que participa bastante conosco, acho que não vai se importar. Eu trouxe o nome, mas eu achei bem pertinente a tua pergunta, Andrea, porque sim, hoje, um dos motivos, enfim, pelos quais eu trato no New Families a questão da construção da felicidade no depois. Porque é uma das dores, é o desmoronamento da tua vida social, né? E, enfim, e dos teus amigos, das tuas redes, né? As tuas redes da vida, que também se deterioram no divórcio. Então, achei pertinente a pergunta. Muito bom. Sim. Teve uma que era 3 dicas para melhorar a autoestima, né? Que veio lá para mim. E eu diria assim, o que funciona para mim, né? É essa coisa do autocuidado, de fazer coisas para mim que eu faria para quem eu amo. O que eu faria para agradar quem eu amo? Fazer para mim, sei lá, ir no cinema, comprar um presente para mim, né? E tomar um vinho com uma amiga. Enfim, fazer uma janta gostosa. Então, fazer coisas de carinho para mim mesma, me saciar de auto-amor, né? É uma das minhas dicas para elevar a autoestima, assim. Não sei, Ju, o que tu quer indicar, assim? Bom, eu anotei 3 dicas aqui. Eu colocaria a primeira delas, se permitir experimentar, né? Experimentar, comentei na última live, trocar a cor do cabelo, se quiser, usar um estilo de roupa que não usava quando né? Se permitir experimentar a vida, né? Estão me escutando? Ai, muito chato, né, Sim. gente, isso. Então, não, mas dá para ouvir tua voz. Pode falar.
Então, assim, experimentar é um negócio que eu acho bárbaro, porque a gente não tem um monte de coisa que a gente fica no ideal, assim, e a gente não quer experimentar, saber o gosto. Eu tenho certeza, Ângela, que tu deve ter te permitido coisas que tu não fazia antes. E aí eu falo assim, desde com a tua autoimagem, quanto com alguns prazeres que a gente se permite quando tá sozinho. Às vezes é um esporte que a gente nunca fez antes e começa a fazer, né? Às vezes é uma amiga que a gente procura, é um corte de cabelo, como eu falei, é uma dedicação a alguma arte nova ou alguma profissão nova complementar, que era um desejo. Então, a gente se descobrir, procurar se tatear e entender quem é essa pessoa e ir agradando ela, enfim, eu acho bárbaro. Isso é uma coisa. A outra é realizar atividades que gerem conexão com o corpo e com a mente. Então, quando eu coloco isso, eu estou falando, alguém citou aqui as terapias, acho bárbaro, porque assim, desde coisas que realmente te conectem a quem tu é, para se entender, entender o momento que está passando, quais são os efeitos dessa dor em si, por exemplo, que eu acho que são formas da gente se eu acho conectar. bárbaro. Não, a gente sente o corpo da gente quando a gente está se exercitando, a gente corre energia. Então, essa coisa da gente se conectar pelo exercício e pelas terapias, enfim. Tem meditação, que eu acho bárbaro. Eu comecei agora a fazer na cama, também. morta. Pensa, a mãe morta, deita na cama e faz, né? Eu disse, eu pode deitar? Eu não sei se pode deitar. Não, tem que fazer de manhã, Ju. De noite não dá, a gente dorme. Não, mas eu faço, só que eu acordo super cedo. Então, antes de levantar, como eu preciso Sim. funcionar, eu levanto, sim. eu faço deitada. E ela diz assim, conecte os pés ao chão. Eu digo, não vai dar. Mas é o jeito para fazer alguma coisa que me conecte aquele meu momento, ao agora, né? O que eu estou vivendo ali. Eu colocaria de novo, eu já tinha colocado na questão da paz, mas eu trago de novo a generosidade com a gente mesma. Quando a gente exige ser mais do que a gente é, colocando o que a gente é para baixo, como se fosse pouco, eu acho que isso é muito cruel com a autoestima da gente. Porque a gente não tem que ser igual blogueira nenhuma, a gente não tem que ser igual vizinho, não tem que ser igual aquela amiga que está casada, que não sei e tem uma vida aparentemente feliz. A gente não tem que estar em casa com o filho e trabalhar fora, lá para cima. A gente destrói a possibilidade de se aceitar e de se acolher do jeito que a gente é. Então, entender que cada um faz o que pode e que somos valiosos, cada um dentro do seu mundo, na sua cena, pelo que a gente se propõe a fazer, é vital para que a gente se dê valor. Essa questão do exercício, ele provoca a endorfina e é um analgésico natural para dor, né? Então eu sou fã assim do exercício porque quando tu tá mal, tu faz exercício, tu melhora, porque é endorfina no teu corpo que tá, né, te anestesiando daquela dor. Claro, vai voltar, mas aí pelo menos tu tá, né, te recondicionando e tudo. E a Andrea tá trazendo ali que o exercício coletivo é bárbaro, porque a gente faz amizade um monte. É muito legal quando esses grupos de corrida, enfim, são novos grupos que a gente busca no recomeço. Que a gente busca achar para ver o que encaixa na gente, o que se adequa ao momento novo que a gente está vivendo e que muitas vezes nos surpreende porque é completamente diferente do que a gente era antes. Né? Nosso horário tá quase, né? Hoje eu vou te dizer que faltam 10 minutos para acabar a nossa live, pelo que eu tô vendo. Sim. Eu só vou comentar aqui alguma coisa. A Guta colocou que é importante a gente se perdoar e perdoar o ex. E pra gente não correr o risco. Sim. Eu acho que a gente podia ver se é legal, que a gente possa dar mais uma permeadinha. Não sei se... Então a Guta falou do perdão, que é importante.
Se arrumar bem bonita para autoestima. Momento pijama. Vocês estão me... Ah, faz parte da gente se curtir, na verdade, né? Inclusive, quando a gente não se arruma, se a gente está se curtindo naquele momento, se dando aquele momento de intervalo, né? Sabe que hoje aconteceu uma coisa bárbara. Eu estava trabalhando e eu tive um insight de gravar um vídeo para conversar com vocês hoje à noite, com algumas frases que eu achei bacanas a gente trazer. E eu tava horrorosa. Pensa a pessoa, não tinha... eu tava com o cabelo sujo de coque. Eu não estava maquiada e eu estava de roupa de ginástica, porque eu procuro fazer meus 20 minutos diários. E aí, eu gravei aquilo e quando eu olhei o vídeo, eu digo, gente, eu não sei se eu vou poder postar isso hoje. E aí eu botei um filtro em cima e disse, vai que o importante é o que eu falei. Não o que eu estou... Mas, Ju, tu até esculhambada, tu é para linda, então tu dizer que tem isso não todas as faz com que eu me permissões. sinta diminuída, desde que isso seja um acordo meu comigo mesma, de que eu posso me dar intervalos até para Linda desse jeito, arrumada, pode vir de coque, de bem, né, no pijama, qualquer externo, enfim. coisa. Então acho que ai, por isso que as amigas são uma coisa muito boa na vida da gente. Tu tem razão, é uma baita rede de apoio. Deixa eu te trazer. Visse o vídeo de detalhes, tu ia ver. Olha o que eu trouxe pra gente terminar e aí para depois tu assumir aí o fim da nossa live, acompanhando, além de pedir desculpa pela internet hoje que eu realmente não sei o que aconteceu. Participar de um grupo parece sempre fazer sentido. O poder redentor das intimidades nascidas, da luta, é imenso. Isso que nós estamos fazendo quando a gente compartilha e quando a gente traz a vulnerabilidade da gente e as vivências da gente, isso é redentor quando a gente consegue atingir outras pessoas que se identificam com essa história e a gente consegue fazer esse caminho juntas, isso nos liga para sempre. Então, estou falando isso porque a Andrea, que está aqui nos prestigiando, é uma pessoa incrível, que eu sou apaixonada por ela, uma admiradora dela, e eu conheci ela por causa do New Families, de um encontro que ela foi do New Families. E a gente se conecta pela dor e pela luta de uma forma tão importante que eu acho que o único jeito de a gente atravessar os desafios Mas eu tô te ouvindo, Ju, fala aí alguma coisa. A mulher tem, e a mulher divorciada tem como mãe. A internet hoje judiou. Bom, falta 6 minutos, eu vou encerrar, né? Aqui, pra gente não correr o risco de perder. Quero agradecer as meninas e os meninos que vieram, a Deia, que estava na outra, as minhas amigas queridas, Maria Augusta, que está aqui, a Ana, a Paula, eu vi várias aqui. Vi várias aqui, vi a Luana, tua prima, vi a Flávia, enfim, a Carla Nejar também, que está sempre aqui. Enfim, todas umas queridas, a Elaine também, que é colega, o Alex, que está aqui sempre nas lives, a Mila. Ai, estão dando tchauzinho aqui, agora que estou vendo todo mundo. É a Mila, uma querida também, então... Desculpe se eu esqueci o nome de alguém que eu vi passando, assim, a Karina tá aí. Então, assim, várias que passaram pela mesma... A Ana também, a Dani. E várias que passaram pelo mesmo que a gente passou. E estão aqui, lindas e formosas e fazendo coisas maravilhosas nas suas vidas, tocando, né? Se virando e... Eu acho que fica um recado, e Ângela, para ti também, que eu quero te agradecer de novo o convite, é te dizer que não existe, eu até fui questionada assim, mas vai fazer uma live de novo com a mesma pessoa e tal. Gente, se essa internet, mesmo ruim que nem hoje, não servir para que a gente possa ter bate-papos como esse, e aproximar a sala da casa da gente,
e a gente poder trocar realmente coisas importantes, sensações importantes para o nosso amanhã, para acordar amanhã e fazer diferente, não serve para nada. Porque isso, esse fórum da internet, ele não pode ser melhor do que para unir grupos, para unir pessoas que têm os mesmos interesses, as mesmas missões. E também vamos bolar um encontro então, ao vivo depois, quando a gente as coisas voltarem ao normal, né, Ju? Porque é pra gente poder se abraçar, né? Muito legal que a gente possa bater um papo aqui. Pra fazer uma Manda coisa. Manda pra nós que eu virei de novo, Ângela, para falar contigo com o maior prazer. Vamos bolar. Tá? Joia. Então tá, muito obrigada a todos, obrigado pra Ju. Mandem feedbacks para nós. Se quiserem mandar mais alguma pergunta, a gente responde depois em privado. Ou lá no onde eu colocar o... Vamos fazer uma foto aqui, Ju. Que os encontros são... Saiu. Tirem fotos nossas, aí publiquem, nos marquem. E a gente se vê, então. Vou ver se agora eu vou conseguir salvar esse negócio. Tá? Vou fechar aqui para poder salvar. Beijo para todo mundo. E brigadão por tudo. Tchau, Ju. Obrigada para todo mundo que apareceu aqui. Até mais. Vou encerrar aqui.